Sonhei falando em línguas estranhas. Fui batizado? Este é o tema para este vídeo. Louvado e agradecido seja Deus. Seja bem-vindo no canal Josias Dias. Se não é inscrito, se inscreva. Em nome de Jesus, deixe seus comentários. Louvado e agradecido seja Deus. Fui dormir e sonhei falando em línguas estranhas. Eu fui batizado no Espírito Santo. Eu estava dormindo e sonhando, falando línguas estranhas. Jesus, Deus me batizou com o Espírito Santo, eu dormindo. Eu fui batizado dormindo. Se cumpriu na minha vida a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 diante, que diz: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os mancebos terão visão. 29. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei do meu espírito. Foi essa profecia de Joel que se cumpriu na minha vida, quando eu estava dormindo e sonhei falando de línguas estranhas. Eu fui batizado. Foi a profecia de Mateus capítulo 3, versículo 11, que Jesus disse: eu em verdade vos batizo com água, que João Batista falou, para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batismo com fogo é o falar em línguas estranhas. E então, irmão Josias, então, senhores pastores, dormi e sonhava falando em línguas estranhas. Foi a profecia de Joel que se cumpriu, foi a profecia de Mateus que se cumpriu na minha vida. Louvado seja Deus. Foi a profecia de Atos, capítulo 2, versículo 38, 39, que diz assim, Atos, capítulo, louvado e agradecido seja Deus. A promessa de Atos, capítulo 2, versículo 38, que diz assim, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo, irmão Josias? Línguas estranhas é dom do Espírito Santo. 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, que somos eu e você, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Foi essa profecia que se cumpriu na minha vida, irmão. Louvado seja Deus. Meus queridos, meu amado, se você foi dormir e sonhou falando línguas estranhas, mas quando, escute com muita atenção, em nome de Jesus. Mas quando você acordou, né? Você acordou e não acordou falando em línguas estranhas. Não acordou falando em línguas estranhas. Falava quando estava dormindo, sonhando, mas acordou e não estava falando línguas estranhas. Então, você não foi batizado com o Espírito Santo. Não foi. Mas você chegou perto. Louvado e agradecido seja Deus. Aleluia. Agora, se você sonhou falando em línguas estranhas e acordou verbalizando aquelas línguas que você sonhou, você acordou verbalizando as línguas estranhas, falando de línguas estranhas, sonhou e acordou falando de línguas estranhas, língua que nunca você tinha falado, e aconteceu isso com você, então
você foi batizado com o Espírito Santo, a evidência do Espírito Santo é sonhar e acordar falando em línguas estranhas, sim senhor e sim senhora, e não se escandalize com estas coisas, porque é o sobrenatural de Deus, e Deus batiza o crente onde Ele quer, quando Ele quer, e na hora que Ele quiser. Louvado e agradecido seja Deus. Você dormindo não impede de Deus te batizar com o Espírito Santo, mas a evidência é o falar em língua, é você acordar, falar em línguas estranhas. Então, tá aí a resposta. Sonhei falando em línguas estranhas, fui batizado? Não. A não ser que você acordou falando as línguas estranhas, a não ser que você acordou verbalizando aquelas línguas. Agora, se você sonhou com o batismo no Espírito Santo, mas quando acordou não falou em línguas, então você não foi ainda batizado. Louvado e agradecido seja Deus. Meus queridos, eu já tive muitos sonhos, assim como você, né? Muitos sonhos. E nunca tinha sonhado falando línguas estranhas. Não, senhor e não, senhora. Né? E até porque eu fui criado numa igreja em que não cria nesse negócio de línguas estranhas. E a gente tacava o pau nessa doutrina. E eu aprendi errado. Porque lá se ensinava que línguas estranhas era a língua de outros países, né? Lá se ensinava, quando se tratava de línguas estranhas, o ensinamento lá era baseado no livro de Atos, capítulo 2, muito conhecido por todos os senhores, que fala sobre a descida do Espírito Santo. Eu estou correndo contra o tempo aqui, não vou ler tudo, né? Louvado seja Deus. E lá se ensinava que línguas estranhas não era essa línguas estranhas que os hebreanos falam, né? A línguas estranhas é a língua de outros países, né? Eu sou brasileiro e de repente Deus pode me usar falando o inglês, né? Eu nunca estudei inglês e Deus pode me usar eu falando inglês. Deus pode fazer isso? Pode. Né? Então, o ensinamento lá era esse, baseado em Atos 2, eu vou só resumir aqui, aqui diz assim, e o versículo o 8 e o 9 que diz assim, como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, 9, Pátro, Média, Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia, Patos, Ásia, 10, e a Frígia, Panfilia, Egito, e aí vai, né, irmão? Realmente, esse ensinamento aqui de Atos, capítulo 2, escute, por favor. Irmão querido, você que não crê em línguas estranhas, sempre vai usar a lei isso aqui, Atos capítulo 2. Todos os líderes religiosos que não creem em línguas estranhas, que dizem que línguas estranhas não é nada de estranha, é língua estrangeira, é língua de outro país, é idioma de outro país, ele só vai ensinar isso aqui, assim como eu fui ensinado assim, eu fui aprendido assim, a ensinar isso a mim lá na igreja. E o pastor dizia aí, ó, isso aqui é língua de outro país, tá certo ou errado esse ensinamento? Tá certo, realmente aqui em Atos se trata de idiomas de outros países, de outra nação, realmente. Mas isso quer dizer que línguas estranhas não existem? Se você ficar só aqui, você nunca vai crer em línguas estranhas. Mas quem ensina a igreja, a congregação que não crê em línguas estranhas, só lê Atos capítulo 2. Mas se você for ler mais para frente, você for ler lá em 1 Coríntios e outros, até em Atos mesmo, mas eu vou já para 1 Coríntios, aqui fala sobre línguas estranhas, irmão. Aqui em Atos capítulo 2, se trata de línguas estrangeiras, de língua de outros países, idioma, tá entendendo? Mas aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, 13 em diante, aqui não se fala de idioma não, aqui é línguas estranhas mesmo, irmão. É língua estranha mesmo, idioma do céu. Entendeu? Então, as igrejas que ensinam que línguas estranhas não existem, se elas pudessem, ela rasgava da Bíblia. Rasgava da Bíblia essa página de 1 Coríntios, capítulo 13, em diante, né? Que fala sobre
língua estranha, irmão. Aqui verdadeiramente é línguas estranhas que diz assim, ó, é o cumprimento de Mateus, de Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, o cumprimento de Mateus capítulo 3, 11, né? O cumprimento de Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, está aqui em 1 Coríntios também, um dos cumprimentos é 1 Coríntios 14, que eu vou ler, o 2, o 4, o 39 e o 40, vou ler para você, amém? Diz assim, ó, o cumprimento aqui da promessa com batismo com fogo, batismo do Espírito Santo, diz assim, porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Só isso aqui já basta, irmão, para você ver que, olha, porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens. Então, se eu falo língua estranha, eu não falo aos homens, irmão. Então, se você fala idioma, inglês, japonês, você está falando aos homens e alguém vai entender. Mas aqui, o versículo 2 está dizendo que línguas estranhas, ninguém entende, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. Então, se eu falar aqui inglês, alguém vai entender, irmão. Talvez você não entenda, mas alguém vai entender o inglês. Se eu falar aqui japonês, alguém vai entender. Mas se eu falar aqui em línguas estranhas, ninguém vai entender, a não ser que Deus use um intérprete. Mas só Deus, porque línguas estranhas é o idioma do céu, irmão. Aí, ó, versículo 2 de 1 Coríntios 14 diz assim, porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala de mistério, irmão. Louvado seja Deus. E o 4 diz assim, ó, o que fala línguas estranhas edifica a si mesmo. Então, quando eu falo em línguas estranhas, você fala em línguas estranhas, você está edificando a si mesmo. O seu espírito está sendo edificado, irmão. Não é a carne, é o espírito. Mas o que profetiza edifica a igreja. Agora o 39 diz assim, ó. Olha o que é que diz o 39. Vamos ver. Portanto, irmão, procurai com zelo, profetizai, não proibai falar em línguas. Mas tem líderes aí proibindo. Como é que Deus vai batizar com o Espírito Santo, com fogo? Como é que Deus vai te batizar se o teu líder está proibindo o falar em língua, não aceita? A congregação que não aceita falar em língua. Então, Deus só opera onde há fé. E Deus não é Deus de confusão. Se a congregação não crê em línguas estranhas, Deus não vai operar aonde há contenda, irmão. Aonde não dá lugar. Então, meus queridos, para Deus te batizar no Espírito Santo, tanto faz você estar na igreja, no monte, na vigília, na consagração, dormindo. Agora, se você sonhar, falando de língua, e acordar, não verbalizando essas línguas, não falando de língua, você não foi batizado. Mas se você vai dormir, sonha e falando línguas estranhas, e acorda falando línguas estranhas, você foi, sim senhor, sim senhora, batizado com o Espírito Santo, com fogo. Louvado e agradecido seja Deus. Você foi batizado do Espírito Santo. Engrandecido seja Deus. Está aqui eu, Josias Dias, que não cria nessas coisas, irmão. Quem sabe você também não crê. Eu não creio nessa de línguas estranhas, porque eu fui doutrinado numa igreja que não cria em línguas estranhas, no poder de Deus, que confundia tudo, né? Que não lia 1 Coríntios 14, só lia Atos 2 e fazia aquela salada. É por isso, irmão, que o importante é você. Tudo aquilo que você aprender, aquilo que lá Josias diz, você tem que examinar das escrituras. Tudo aquilo que o seu pastor, o seu padre ensina, você tem que ficar não só com aquilo que ele ensina, mas você tem que ir pela Bíblia, irmão. E se um dia eu ensinar alguma coisa que é errado, irmão, e a Bíblia te mostrar o contrário, fica com a Bíblia, porque só ela nos garante vida eterna, irmão. Se o teu líder te ensina uma coisa, foi meu líder que ensinou. Mas se a Bíblia mostra o contrário, irmão, fica com a Bíblia. Louvado seja Deus, fica com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então eu não crio nessas coisas, irmão. Certa vez eu fui na Paraíba, Ronaldão, lá estava tendo uma cruzada com o pastor Takayama, naqueles anos 80, né? Anos 90.
mais ou menos, eu acho que era 2000, não, era ano 2000, 2000 por aí. Eu não lembro bem o ano, eu sei que, eu lembro do episódio, né? Tive a cruzada, o irmão da Assembleia, o irmão da Batista me chamou, a gente trabalhava junto e, ó, irmão Josi vai ter uma cruzada, uma grande cruzada no Ronaldão, aqui em João Pessoa, Paraíba. Vamos. Aí chegou lá, o pastor Takayama, quando entrou, naquele tempo, né, os irmãos, não podia ver um pregador de fogo. E houve um momento que o pastor Takayama disse, eu vou orar agora e Deus vai batizar com fogo. Batismo do Espírito Santo. Abraça o seu irmão aí, a sua irmã que não é batizado ainda com o Espírito Santo, abrace ele e ore por ele agora junto comigo, que Deus vai batizar ele agora com fogo. E ali naquele momento o irmão da Assembleia, o irmão da Batista me abraçaram, ficou nós três assim, ali juntos e orando, dizendo, Senhor, batiza irmão José com o Espírito Santo, batiza Jesus. E eu ali ficava ali, os irmãos faltavam suando e eu ali murmurando na minha, eu não creio nessa, eu dou a igreja, irmão, que não creio nessas coisas, eu ali só murmurando, como é que Deus ia me batizar, irmão, se eu não cria, né, se eu não dava lugar, e eu, meu Deus, não creio nessas coisas não, que esses irmãos, não, e eu só murmurando, e eu acho que os irmãos pensavam que eu estava querendo ser batizado, não, era enquanto os irmãos estavam pagando o preço, eu estava ali achando ruim, porque os irmãos me abraçou, e cheio, fervoroso, os irmãos cheios de fé, né, eu poderia até dizer aqui o nome dos irmãos, não sei se, e aqueles irmãos gostavam muito de mim e tal, de andar comigo, e os irmãos, Senhor, mas Deus não me batizou naquela hora, irmão, porque eu não estava dando lugar, estava ali murmurando, eu não creio nessas coisas, até porque eu vim de uma igreja que não crê no batismo com o Espírito Santo, né? E os irmãos terminou e Deus batizou um ali, batizou outro ali, só não batizou o irmão Josias. Irmão Josias, Tomé, mais gelado do que um picolé. Como é que Deus ia operar, irmão, se eu não estava dando lugar? Hã? Que eu não cria nessas coisas, se eu não era doutrinado a crer nessas coisas, se eu nunca tinha lido a Bíblia mais profundo, só ficava com aquilo que o pastor ensinava, né? Hoje não, hoje se alguém me ensinar alguma coisa, eu vou ver ali, mesmo que eu não concorde de cara, mas depois eu vou ler ali, ver se o irmão ou a irmã falou certo ou não. E se eu chegar à conclusão que falou tudo biblicamente, a gente tem que ser humilde e aceitar, né, irmão? Louvado seja Deus. E então ali terminou, foi uma cruzada, um evento maravilhoso, né? Naquele tempo o pastor Takayama era um homem usado mesmo por Deus, né? Não estava envolvido em negócio política. E tudo bem. E os irmãos saíram dali meio tristes assim, irmão José, mas Deus vai lhe batizar, irmão. E só Deus sabia os meus pensamentos. Esses irmãos cheios de coisas, esses irmãos da Assembleia e da Batista. Só que como eu não cria nessas coisas, irmão, tudo que eu não cria, Deus fez eu crer, né? Eu morava na favela, não pode falar favela, é comunidade, é o nome mais chique. Morava na comunidade, tudo hoje né? Dá pra você. Eu morava na comunidade e eu fui dormir, né? Fui dormir e comecei a sonhar, irmão, eu pregando para uma multidão de gente, muita gente, né? E eu comecei a pregar, irmão, eloquentemente, a pregação fervorosa, cheia do fogo. E eu começava a falar línguas estranhas. E pegava fogo ali naquele povo, o fogo santo que eu estou falando, irmão. Não é fogo literal, não. É fogo sobrenatural. E através de mim, o Espírito Santo de Deus encheu os vasos, e aquele Pentecoste, aquele reteté, né? E eu falando línguas estranhas, foi a primeira vez que eu sonhei falando línguas estranhas. E, escute, e acordei falando línguas estranhas. E eu queria parar e não consegui, irmão. E era uma coisa muito boa, e estava mais querendo chover, cair naquela aguinha. E eu saí para a chuva, né? Montei na bicicleta, fui para o aeroporto, fica perto de casa.
E falando línguas estranhas é uma coisa muito boa, irmão. Melhor do que aquele momento de orgasmo, aquele momento de sexo, aquele prazer que você sente na hora do sexo. Muito melhor do que isso, irmão. Né? Então, depois os irmãos falaram para mim que eu fui batizado com o Espírito Santo. Então Deus me batizou eu dormindo na minha casa. Eu não estava nem pensando nessas coisas. Aí depois Deus me renovou na vigília. Depois Deus me renovou no monte, na igreja. Porque é assim que Deus faz, irmão. Deus pega aqueles que não crê e faz crer. Que é para ter autoridade, ousadia, convicção de saber pregar e ter certeza do que está pregando, ter certeza do que eu estou dizendo. Há muitas pessoas que não crêem em línguas estranhas, assim como eu não cria, né? Mas se você começar a dar lugar, você começar a examinar as escrituras por você mesmo, aí o Espírito Santo de Deus vai abrir a tua mente, vai te encher de sabedoria e o Espírito Santo de Deus vai te dar aquele desejo de você ser batizado do Espírito Santo. Então, meu querido, minha querida, se porventura você sonhar falando línguas estranhas e acordar falando línguas estranhas, é a evidência do batismo com o Espírito Santo, é o falar em línguas estranhas, irmão. Eu poderia mostrar aqui muitos versículos mostrando os discípulos falando em línguas estranhas. Mas eu estou correndo contra o tempo porque até hoje eu não tenho uma máquina avançada, um equipamento bem legal que fique bem à vontade aqui para falar, né? Estou correndo contra o tempo aqui. Louvado seja Deus. Mas Deus deu para você entender, irmão. Então, é esse o assunto para este vídeo. Hoje eu creio no batismo com o Espírito Santo, sim senhor e sim senhora. A evidência é eu falar em línguas estranhas, e línguas estranhas não é língua estrangeira, não é idioma de outro país. E línguas estranhas a gente não fala quando a gente quer, irmão. É quando o Espírito Santo de Deus enche, usa. Louvado e agradecido seja Deus. Línguas estranhas não se aprende no colégio. O que se aprende no colégio, da faculdade, é idioma de outros países. Línguas estranhas é o Espírito Santo de Deus que bota na sua boca. É Deus o batizador, irmão. Ele é o batizador com o Espírito Santo. E ele batiza quem ele quer. Louvado e agradecido seja Deus. E a vontade de Deus é batizar você com o Espírito Santo. Porque eu e você tem que ir para a eternidade cheio do Espírito Santo, assim como Estevão. Assim como os apóstolos. Eu e você temos que estar cheio do Espírito Santo. Louvado e agradecido seja Deus. E não cheio da carne. E não cheio de droga. E não cheio de bebida. Deus quer ver você cheio do Espírito Santo. É cheio do Espírito Santo. Não é de cachaça. Não é de cerveja. Não é de cigarro. É do Espírito Santo. Então, não deixe ninguém ler a Bíblia para você, mas leia você mesmo e tire suas dúvidas. Louvado seja Deus. Há líderes e congregação que não crê nessas coisas. Mas eles vão para o inferno por causa disso? Não, porque a fé não é de todos. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas cada congregação tem alguma coisa boa da parte de Deus. Então, meus queridos, meus amados, por eu estar aqui vendo no YouTube tantos vídeos aí, metendo um pau na línguas estranhas, tem gente aí até falando línguas estranhas na carne e dizendo que não existe, aí lê em Atos 2 e confunde uma coisa com outra, né? Mas não brinque com as coisas de Deus, não. Porque línguas estranhas, eu provei a você pela Bíblia que existe senhor e senhora. E tem muitos versículos aqui, irmão. Mas como eu estou correndo contra o tempo sempre, não posso te mostrar. Mas o Espírito Santo de Deus vai te convencer, o Espírito Santo de Deus vai te mostrar. E você vai parar de ir de contra a obra do Espírito Santo de Deus. E você vai crer
no poder de Deus. Então, línguas estranhas não é idioma, não é língua de outros países. Línguas estranhas é idioma do céu. É idioma do céu, é o sobrenatural de Deus, é batismo com o Espírito Santo. Então que Deus te abençoe, fica na paz e fica na bênção, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero mandar a paz do Senhor e um abraço para todos vocês aí de Recife. Minha irmã Késia, te amo. Beijo no seu coração, Jesus te ama e Ele cuida de você, Késia. Meu sobrinho Jonathan, aí de Recife, beijo no seu coração, Jonathan. Deus te abençoe. Né? É o filho do meu saudoso irmão Josafá Dias. E a todos meus manos aí de Vazenova, Paraíba, Pedro, Paulo, Késia, Débora, Josuel, Silas. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Aqui, esses são meus manos aí da Paraíba e que Deus abençoe a todos os paraibanos, a todos os paulistas, carioca, pernambucano, a todos vocês, povo amado, povo do meu Brasil. Deus abençoe, fica na paz, fica na bênção. A paz do Senhor.